Alô, galerinha do meu quarto ano A e B. A gente vai estar tendo novas aprendizagens agora de geografia. O nosso conteúdo nos coloca aqui viver na cidade. E eu sempre oriento você, meu querido aluno aí do outro lado da tela, quarto ano, a estar sempre com o livro didático de geografia. Está aqui ele, ó, estou portando ele, para quando você visualizar a aula, estiver vendo a aula no seu telefone, notebook, enfim, que esteja com o livro para a gente estar recorrendo às imagens, a ilustrações, a um infógrafo, a um mapa, tá certo? Então, para enriquecer a nossa aprendizagem. Por exemplo, a página do nosso conteúdo expressa na 68. E existe uma imagem que a gente vai fazer a análise, a interpretação, ok? Mas primeiro a gente vai estar aqui, ó, conteúdo, viver na cidade. Você aí, que mora no meio urbano, né? Então a gente vai estar falando da dinâmica social, cultural, econômica, de nós mesmos que moramos no espaço urbano. Notadamente, você deve lembrar que na aula passada falávamos sobre a vida no campo, né? Como é viver no campo. O último assunto nosso, eu me recordo que a gente falava da prática da agricultura que se desenvolve no espaço rural, né? Quando há uma classificação agricultura familiar, você deve lembrar, né? A agricultura empresarial ou mecanizada. Bom, então, e todo o dinamismo de quem mora no espaço rural, onde a gente fechou dizendo o seguinte, a videoaula passada do conteúdo no campo, que o campo produz o alimento, produz matéria-prima, que por sua vez a cidade absorve o alimento, a cidade necessita, as pessoas da cidade necessitam daquilo que o campo produz. Ok? Então agora a nossa videoaula é tratar da vida na cidade. Você pode observar bem que está na página 68, capítulo 6, viver na cidade. Então o que é que a gente pode estar dizendo? Primeiro, que a vida na cidade é diferente, totalmente diferente da vida no campo. Ok? Na cidade oferece ou tem a oferta muito mais de serviços, de trabalhos, ok? Mas no espaço rural, mas no espaço urbano, nas cidades, tem problemas de poluição, ok? Além de problemas de poluição, né, o custo de vida é bem mais elevado, é bem mais alto. Então são dois pequenos exemplos de problemas que é do espaço urbano, das cidades, né? Poluições, repetindo aqui, poluição do ar, por a fumaça, né? Os gases poluentes dos veículos, de motocicletas, de carro. Quando a cidade ela é bem maior, bem mais ampla, o seu espaço urbano, que tem atividades industriais, a fumaça das chaminés das indústrias. Então, o nível de poluição é bem maior no espaço urbano. Dizer para vocês que uma característica marcante, atentai bem, você aí do outro lado da tela, meu aluno, minha aluna, uma característica marcante do espaço urbano, uma característica, eu posso colocar aqui para vocês, é o ritmo de vida das pessoas, ritmo de vida das pessoas, o quê? Como é que é o ritmo de vida das pessoas no espaço urbano? É acelerado. O próprio livro seu, página 68, deixa bem claro, é um ritmo de vida acelerado, muito mais do que no campo, na zona rural. Então está aqui, ó, ritmo de vida acelerado. O ir e vir das pessoas, o deslocamento, né? A oferta muito mais de serviços, o trabalho das pessoas. Então, é muito mais dinâmico, é muito mais intenso. Então, o livro seu, você vai estar vendo aí na parte do texto, que diz que é um ritmo de vida
acelerado, com muitas atividades para fazer. Meninos e meninas do meu quarto ano, quando a cidade ela é grande, ela é bem maior, o espaço urbano, tem atividades, tá certo? Tem prestação de serviços que podemos até dizer que é 24 horas essas atividades. Isso, 24 horas, presta serviço de manhã, à tarde, à noite, à madrugada, não para, não dorme. Quer um exemplo? Postos de gasolina, academias, alguns ramos de comércio ou tipos de comércio. Está o exemplo aí na tua página aí, do teu livro, na 68, 68. Lanchonetes. Então, veja bem, quando uma cidade ela é de médio a grande porte, em outras palavras, quando a cidade ela é grande, que tem muita atividade, muita oferta de serviços, tem muitas dessas atividades que ela dura 24 horas por dia. E aí onde eu falei para vocês, manhã, tarde, noite, na madrugada, atendendo as pessoas, porque a cidade não dorme. E vamos dar mais um, repetir o exemplo, lanchonetes, farmácias, postos de gasolina, academia, entre outras atividades, tá certo? Então veja bem, quando a gente vai para a página seguinte, vai estar falando as cidades são diferentes. E como são, pessoal? As cidades, elas têm características próprias que podem ser observadas pelo simples observar. Observar ao ver as paisagens dessas cidades. A gente percebe que elas são diferentes entre si. Qual é a semelhança da cidade em si? As semelhanças é a aglomeração, a junção, a junção de pessoas num determinado espaço, ok? O espaço urbano, concentração de pessoas num determinado espaço geográfico. Isso é a semelhança de cidades, que vai de pequena, médio, grande porte ou de proporções enormes, como a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, que é uma cidade praticamente global, pela dimensão dela, pela importância dela, economicamente, culturalmente, politicamente, ok? Então, veja bem, mais uma vez, as cidades se assemelham entre si pelo fato de muitas pessoas morando, convivendo nesse determinado espaço, ok? Mas elas são diferentes. Entre si também elas são diferentes. O que é percebível? Pela tua visão, a análise das paisagens, verificando as paisagens dessas cidades, a gente percebe que elas são diferentes. No teu livro didático, crianças, no teu livro didático, na página 68, tem uma ilustração, não é? De uma paisagem de uma cidade, ok? Onde nessa paisagem você vai estar vendo a igreja, você vai estar vendo uma padaria, um açougue. O que mais que tem nessa imagem aí, nessa paisagem? Tem o hospital, tem o cinema, tem a escola, ok? E tem umas questõezinhas que eu vou cobrar para vocês num outro momento, que diz o seguinte: a imagem dessa cidade, ela mostra ser tranquila ou agitada. Então é você com seu livro didático na sua mão, que eu estou com ele aqui, você vai perceber como é que é pela imagem se essa cidade ela é tranquila ou agitada. Percebe que naturalmente ela é tranquila, não é agitada. Não há trânsito, veículos, pessoas aí numa pequena pracinha, poucas pessoas, não há prédios, torres, edificações. Então, notadamente, você vai perceber que é uma cidade tranquila, de pequeno porte, ok? Mas isso é para você com seu livro didático. E aí você vai estar vendo essas questõezinhas que eu quero que vocês respondam no caderno. Tirem essas questõezinhas, são 3. Olha aqui, são 3. Vocês passam para o caderno e respondam, tá bom? Que você vai responder
você aí do outro lado aí, meu querido aluno, aluna, você vai responder observando as imagens. Essa imagem da cidade. Ó, são perguntinhas simples, fáceis de responder, tá bom? E na página seguinte, né, a gente vai estar vendo as características da cidade. Elas têm, que eu já até mencionei, elas têm características próprias. Características próprias. Olha, a principal diferença que a gente percebe é o tamanho. Geografia, noção de grandeza. O tamanho. É uma diferença que a gente percebe das cidades. Notadamente, é o tamanho. O livro seu na página 69 vai estar deixando bem claro o tamanho. Algumas delas são muito grandes. Ok? Que tem centenas, até centenas de bairros, por ser grande, que abriga milhares de habitantes. Aí você traz para quem é aqui do município de Wallferraz, aqui a nossa cidade, Wallferraz, faz parte de um todo do nosso Brasil, que tem 5.570 municípios. Olha aqui, o Brasil. Crianças, Brasil, nosso país, a totalidade dos municípios, incluindo o nosso, quem é daqui do município de Wallferraz, vai estar aí totalizando 5.570 municípios, com também o Distrito Federal, Brasília. Ok? Então, o tamanho é percebível, é a diferença que a gente percebe claramente, é o tamanho das cidades. Ok? Pequena, médio, grande e super gigante. Um super aglomerado humano num determinado espaço, que constitui uma cidade metrópole, uma cidade global. Que são as maiores. Então, o tamanho, ele é percebível dos municípios, uma característica que é percebível a olho, observando as paisagens das cidades. Tamanho, ok? E veja bem, quando ela é grande, mais uma vez, repetindo, ela tem centenas de bairros, tem milhares de pessoas. Aí quem é daqui do nosso município de Wallferraz percebe que é uma cidade pequena, pacata, tranquila, são poucos habitantes, as edificações são no sentido de prédios, são poucos, muito pouco, ok? Então veja bem, há também cidades muito pequenas, que é o que eu estou falando aqui na página sua do teu livro da 69, no último parágrafo deixa bem claro, nessas cidades pequenas como a nossa, não é? Por ter uma vida, as pessoas vivem de forma mais tranquila, menos acelerado o dinamismo das pessoas, o ir e vir das pessoas. As pessoas se conhecem nas cidades pequenas, se conhecem, bate papo com os vizinhos, com os amigos. Ao passo que nas cidades grandes, os espaços são bem maiores, há necessidade de locomoção das pessoas utilizando ônibus, veículos, os ônibus coletivos, para as massas populares, os veículos, motocicletas, porque as distâncias são mais longas no ir e vir. A vida é mais acelerada. Já na nossa cidade, como exemplo, Wallferraz, é pequena, é menos acelerada, as pessoas se conhecem, o vizinho bate papo com o amigo, interagem uns com os outros, porque a cidade é pequena. Ok? Na página 69, tem 3 municípios super gigantes, que eu vou mencionar aqui para vocês. O município de São Paulo capital. O município de São Paulo, na página 69, vai estar mostrando que em 2017, nós estamos no ano de 2021, 12 milhões de habitantes. Uma cidade gigantesca. O município do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, cidade Rio de Janeiro, tem 6 milhões de habitantes. É muita gente. E o livro destaca também Brasília, com 3 milhões de habitantes. Então, são cidades gigantescas
que só o fato de, por exemplo, locomoção, utiliza-se ônibus, veículos, motocicletas, né? São centenas de bairros. A vida é muito acelerada das pessoas, ao passo que, para fechar aqui a nossa videoaula, municípios pequenos, e coloco como referência o Alferraz, quem é do Alferraz percebe-se claramente, é uma vida mais tranquila, o ir e vir é mais lento, ok? As pessoas se deslocam a pé ou de bicicleta, tem veículo? Tem, mas no geral a pé, porque as distâncias são pequenas, de uma rua para o centro, uma praça, para a igreja, não é? Então, para a escola. Então, a gente dá por encerrada essa nossa videoaula e na próxima videoaula, não esqueça que falamos da questão do viver na cidade. É o tema da nossa aula, viver na cidade. Onde a gente colocou aqui, onde a gente tivemos aprendizagens. Espero que tenha tido aprendizagem aí para você, do outro lado da tela, né? Onde a gente fala de municípios que têm características próprias, porque são diferentes os municípios, né? Onde falamos município grande, município pequeno e o modo de vida das pessoas, certo? Forte abraço a todos, nos vemos na próxima videoaula. Vamos estudar, e tirar 10.